Bem-vindo a todos a este seminário virtual Prevenção ao Tráfico de Pessoas com Fim de Exploração de Crianças e Adolescentes na América Latina e no Caribe, organizada pela Rede Latino-Americana contra o Trabalho Infantil. É um espaço promovido pela Fundação Telefônica e também pelo Escritório Internacional do Trabalho, Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Isso com o fim de gerar aprendizagens e debates que contribuam à prevenção e erradicação do trabalho infantil. Desde o mês de julho, a rede organiza seminários virtuais sobre o trabalho infantil e temas associados a ele. Nessa ocasião, comemorando no dia 10 de dezembro o Dia dos Direitos Humanos, queremos chamar a atenção sobre uma flagrante violação sobre os direitos humanos ao tráfico de crianças e adolescentes. Esse seminário se celebra com a Pan American Foundation, preventivo contra a trata de pessoas, contra o tráfico de pessoas, também está em colaboração com o canal MTV. As pessoas que nos seguem através da plataforma virtual latino-americana do trabalho infantil, nós recordamos que podem participar do fórum e realizar suas perguntas sobre o tema. A Vitória Cruz, representante da OIT, e a Nageli Ramírez, representante do coletivo contra o tráfico aqui no México. Para o começo desse seminário, eu quero dar passagem às mensagens da Giovanna Bruni, diretora da Fundação Telefônica México, Helena Montóbio, coordenadora do Programa Internacional para a Erradicação do Trabalho Infantil IPEC, América Latina, da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Quero lembrar que a Fundação Telefônica e a OIT são as promotoras desse trabalho de erradicação contra o trabalho directora de infantil. Fundación Telefónica México, y les doy la más cordial bienvenida a este seminario que realizamos en conjunto con el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, IPEC, de la OIT, con el tema Prevención de la trata con fines de explotación de niños, niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe. Como parte de sus líneas de actuación, Fundación Telefónica impulsa el acceso a la educación de niñas y niños trabajadores o que están en riesgo de ingresar al mercado laboral. Este compromiso lo asumimos desde hace 6 años con el desarrollo de nuestro programa ProNiño, que es reconocido por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, y que al día de hoy ha atendido a 110.000 beneficiarios en 180 escuelas públicas, 2 campos jornaleros agrícolas y 8 centros de atención en México, así como a 500.000 de niños en América Latina. Asimismo, Fundación Telefónica y OIT promueven la Red Latinoamericana contra el Trabajo Infantil con el objetivo de generar conocimiento e intercambiar información sobre el tema de prevención y combate del trabajo infantil y otros asuntos relacionados. Este seminario es la ocasión perfecta para reunir a las organizaciones de la sociedad civil y grupos interesados en restituir los derechos de la infancia y sensibilizar a la sociedad en la problemática de la trata de personas. El resultado de esta y otras tareas de movilización promovidas por la red generarán el contenido del 4º Encuentro Internacional contra el Trabajo Infantil que se celebrará en México en marzo del 2013 y será la antesala de la 3ª Conferencia Global sobre Trabajo Infantil, estrategias para acelerar el ritmo de erradicación de las peores formas de trabajo infantil. Sin más, cedo la palabra a mis compañeros de la Organización Internacional del Trabajo y espero que la información que reciban hoy día sea de utilidad en su práctica diaria. Buenos días a todas y a todos los participantes que en este momento nos encontramos conectados en América Latina y en el mundo para dar inicio al seminario virtual sobre trata con fines de explotación. Como todos ustedes saben, estamos conectados a través de la Red LACTI, la Red Latinoamericana contra el Trabajo Infantil, que es una iniciativa conjunta entre la Organización Internacional del Trabajo, la OIT y la Fundación Telefónica. Como en otras ocasiones, la Red LACTI supone un espacio excepcional de encuentro entre todos los interesados para abordar estas realidades y construir conjuntamente respuestas más adecuadas e innovadoras a esta realidad alarmante como es la trata. Esperamos todos conjuntamente los interesantes resultados del seminario.
Bienvenidos. Para a American Development Foundation, o trabalho da região é feito para gerar progresso social, oportunidades na região, fortalecer a sociedade civil e fortalecer também em casos de desastres naturais. Vamos conversar com um diretor de programa do GPADF. Bom dia, muito obrigado pelo convite por parte da Fundação Pan-Americana PADF. É muito grato estar aqui em nome da Fundação Telefônica e falar desse tema que está sendo tratado hoje, que é muito importante, não só aqui no México, mas em muitos países do mundo. É um problema global e é um prazer compartilhar com vocês algumas experiências. A Fundação, que foi formada há 50 anos como uma afiliação da OEA, um dos pilares principais foi forjar alianças com o setor privado. Está nos nossos genes, poderíamos dizer. O plano para o México, ao ver a problemática do tráfico de pessoas aqui, é ver como nós poderíamos forjar uma relação multissetorial com o setor privado, sociedade civil e governo. E o que nós conseguimos nos últimos 2 anos, em relação com a Fundação Telefônica, tem sido chave em todo esse processo, nos produtos, nos resultados que nós vemos, que nós temos tido. Quero mencionar que um dos produtos mais importantes, talvez, que se pôde produzir dentro dessa campanha da aliança foi justamente o vídeo com a MTV, e foi um vídeo que gerou muito interesse nessa questão do tráfico de pessoas, que é uma das piores formas de exploração dos jovens. Esse vídeo é um vídeo documentário, ele está disponível para todos, e o interessante é que nós levamos esse vídeo a 7 estados do México com a Fundação Telefônica nos locais onde trabalham dentro do programa ProNinho. Foi uma experiência muito interessante, não só a produção do vídeo, que trata de 4 histórias de pessoas que sofreram com o tráfico de pessoas, e a gente tem tido a oportunidade de levar esse vídeo a várias partes onde trabalha a Fundação Telefônica para mobilizar as pessoas jovens. Trabalhamos com Cinépolis, que é uma cadeia de cinemas e teatros maior do México. Foi uma grande oportunidade de mostrar esses filmes, conversar com as pessoas, onde foi mostrado em alguns lugares. Houve mais de 1.000 pessoas presentes. Eu quero deixar hoje com vocês essa questão das alianças. Nós somos parte de uma conversação global que está sendo dada naturalmente entre setor privado, sociedade e governo civil. Nós vemos que a importância dessa conversa integrada de vários setores da sociedade são importantíssimos para os temas sociais que nós estamos tratando. Tradicionalmente, muitos desses setores trabalham por sua conta, mas cada vez nós vemos mais que os problemas sociais que nos afetam em todas as partes do mundo somente podem ser solucionados se todos nós estivermos integrados. Nós acreditamos que é muito importante que esse tipo de experiências no México possam ser levadas a outros países da região. A gente já vem falando disso em vários países da América Central, do Caribe, e nós acreditamos que a difusão que esse tipo de programa pode ter com vocês vai servir como uma semente para propagar esse tipo de programas. Muito obrigado. O tráfico de pessoas, como crianças e adolescentes, o traslado ou recepção de um menor de 18 anos ou menor com fins sexuais, laborais, ou sua utilização para mendigagem, atividades ilícitas como o narcotráfico ou outro. Uma criança pode ser vítima do tráfico dentro do próprio país, não tem que cruzar fronteiras. Isso, a Vitória Cruz está conosco aqui no estúdio, ela é a assessora principal do ITEC México e vai falar de alguns aspectos essenciais
para a sensibilização dessa grave problemática social. Ela tem um mestrado em criminologia na carreira de direito, trabalha desde 2002 na OIT, sobre as piores formas de trabalho infantil e trabalhou anteriormente com outras agências das Nações Unidas, como PNUD, Unicef, e também trabalhou na Alemanha. É coordenadora do Programa Internacional para a Organização Internacional do Trabalho. O projeto se executa no âmbito federal, em 5 estados da República, e enfatiza a infância indígena e o trabalho infantil como resultado da migração interna. Obrigado a todos, obrigado pelo convite para participar desse seminário virtual. A conferência que eu vou apresentar é sobre as estratégias de sensibilização e mobilização para combater o tráfico de crianças e adolescentes, e vou apresentar alguns exemplos ao redor do mundo. Quero mencionar também que nós contamos com a colaboração do nosso colega em Genebra, Hans Janegen. Ele é o principal responsável pelos programas de imigração e combate ao tráfico de crianças, e nós esperamos com essa apresentação contribuir com a América Latina e dar algumas perspectivas novas para fortalecer os grandes avanços que a OIT vem dando sobre essa problemática na região. É importante ter claros que em qualquer tipo de estratégia que vamos desenvolver sobre o tema, sobre o tráfico ou qualquer outro tema, algumas considerações iniciais. Primeiro, a claridade conceptual é uma meta. Quanto ao tráfico, eu não vou falar, a gente já falou sobre a definição, né, qual é, mas é muito importante a gente enmarcar o tema em aspectos mais amplos relacionados com essa problemática. Nós temos que entendê-la como parte de um fenômeno mais amplo de imigração, e é importante começar a ter clareza sobre quando começa e quando termina, quando começa e quando termina o tráfico de pessoas. Além disso, é importante ter clareza quanto às dimensões que esse tráfico pode ter. Não é só com fins de exploração comercial sexual, mas tem sido um dos principais enfoques de trabalho, tem uma dimensão de trabalho muito relevante, e daí esse vínculo tão importante com o tema da migração. Nós temos de entender também claramente, para poder desenvolver estratégias que gerem impacto, quais são as causas e quais são os fatores de riscos associados com o tráfico, porque senão as nossas estratégias podem ser pouco efetivas. E quando falamos de causas, nós temos que ir além do tema da pobreza. Nós temos que entender que nós temos grandes problemas associados com desemprego, com desastres naturais, muitas vezes com a insuficiência de políticas públicas adequadas para atender às diversas problemáticas que se dão na região. Muitas vezes as pessoas querem emigrar, e as estratégias contra o tráfico não podem ir, por exemplo, não podem tentar deter a migração como uma forma de controlar o problema do tráfico de pessoas. Nós temos de saber e ter muita clareza para poder definir mensagens adequadas, quem intervém no tráfico de pessoas, não somente do ponto de vista das vítimas, mas também dos vitimários. Nós temos que entender, para poder priorizar estratégias, quem são aquelas pessoas mais vulneráveis em relação ao tráfico de pessoas. E aqui a gente começa então a definir certos grupos: crianças indígenas, crianças excluídas do sistema educacional ou que nunca foram registrados durante o nascimento, algumas minorias. E do lado dos exploradores, dos perpetradores desse delito, nós temos de entender a que setor ou em relação a que setores estão associados, porque as estratégias não serão as mesmas para aqueles perpetradores associados à exploração comercial que aqueles proxenetas, né, cafetões, relacionados a outras formas de tráfico. É importante entender que uma só estratégia não pode cobrir todas as dimensões. É importante a gente ter clareza
para quem que a gente se dirige na hora de desenvolver essas estratégias de mobilização. Não será a mesma coisa dirigir mensagens a crianças e adolescentes que estão em risco numa comunidade de origem ou às vítimas no lugar de destino. Não é a mesma coisa as estratégias que nós utilizamos para mobilizar as pessoas que tomam as decisões para que aquelas estratégias que nós utilizamos para trabalhar com sindicatos, organizações de empregadores. Todos temos um papel importante, mas as mensagens e propósitos devem estar diferenciados para gerar estratégias que gerem impacto. Dessa maneira, é muito importante considerar quando nós podemos desenvolver esse tipo de estratégias, quando é o melhor momento para gerar impacto e para que essas pessoas que nós consideramos o nosso público-alvo nos escutem. Onde é o melhor lugar? Comunidades de origem, de destino, em trânsito, setores rurais ou setores urbanos? Em que lugares, inclusive desde o ponto de vista físico, em estações de trem, né? A gente vai ver um exemplo na China, ou associado ao transporte terrestre, por exemplo, nos aeroportos, ou também em rodoviárias e em determinados pontos da cidade. É importante a gente ter muita clareza de como alcançar, principalmente, aquela população que é mais difícil de ser alcançada por meio de mensagens de comunicação. Nós queremos chegar. Como a gente vai chegar nos meninos e meninas excluídos do sistema educativo que não foram registrados no nascimento ou que pertencem às comunidades indígenas e falam outra língua, diferente às línguas que nós falamos, por exemplo, num país determinado. É importante também capitalizar, nesse contexto, os interesses que as crianças têm. Explorar quais são os mecanismos que eles utilizam para se comunicar. E desse modo, então, nós podemos utilizar revistas, vídeos, música, redes sociais para poder chegar com uma mensagem efetiva para essa população. Isso nos leva a analisar de quais são os meios que nós dispomos e também que meios a população que nós queremos dirigir as mensagens de mobilização e sensibilização têm para ter acesso a essas mensagens. A ideia, então, é entrar com a geração de mensagens, de diferentes mensagens para diferentes grupos-alvo. Talvez seja muito ambicioso tentar desenvolver estratégias de mobilização para um público geral. Nós temos de priorizar se as crianças, meninos e meninas em comunidade de destino, a diferença entre os pais e mães de família, as diferenças entre alcançar os potenciais vitimários, por exemplo, relacionados com a questão do tráfico, nós precisamos nos concentrar não somente em divulgar os riscos que traz a problemática do tráfico, mas também que alternativas existem. Porque muitas vezes nós nos encontramos num contexto em que os jovens e adolescentes, eles querem mesmo imigrar, não têm vontade de ficar no seu lugar de destino porque não tem suas necessidades básicas cobertas. O tráfico não deve ser detendo a migração. Para deter o tráfico, é importante dar novas oportunidades aos jovens, acesso à educação, acesso a trabalhos decentes, acesso a bolsas e acesso à migração, informação sobre migração segura. Esses são mecanismos para combater o tráfico. Vamos compartilhar com vocês alguns exemplos que nós achamos interessantes, que já foram desenvolvidos em alguns lugares do mundo, onde nós conseguimos todas essas aprendizagens. Na China, por exemplo, no final, quando se celebra o Ano Novo, há uma mobilização de milhões de pessoas que voltam às suas comunidades, geralmente em regiões rurais, para passar o Ano Novo com as famílias. Após uma análise de mais de 800 notas jornalísticas, a gente determinou que 30% dos casos de tráfico na China estavam relacionados com o transporte por meio dos trens nacionais. Isso permitiu, então,
enfocar e focalizar estratégias de mobilização e sensibilização através do envolvimento das autoridades das linhas de trens nacionais, além de outros atores. Foi criado para atingir a população-alvo muitos materiais atrativos, atraentes, pertinentes, né, como jogos de cartas que eles utilizavam enquanto esperavam os trens, spots de televisão com mensagens simples e claras sobre a questão do tráfico, sobre a prevenção, sobre como podem estar preparados para enfrentar esse problema, essa abordagem. Essas mensagens foram validadas com essa mesma população. A gente fez revisões constantes para melhorar ainda mais as mensagens, mas principalmente a importância de entender o local onde se fazia essa estratégia de sensibilização, um local que era transitado por milhões de pessoas, e o momento, né, que foi durante a época do Ano Novo. Foi chamado a Campanha da Primavera. Outro exemplo importante que nós podemos encontrar é na Ásia, na região de Mekong, onde foi reconhecido desde o início que para enfrentar o tráfico nós não podemos deter a migração. Portanto, o mais importante era gerar mensagens de prevenção para esses jovens sobre a migração segura e procurar trabalhos que pudessem proporcionar um ambiente de trabalho adequado. Algumas das mensagens que foram desenvolvidas nessa campanha, nessa tela, é importante esse enfoque não somente dos riscos, mas ver também as alternativas que existem para enfrentar a problemática do tráfico. No caso de Camboja, assim como aconteceu na América Latina, conseguimos integrar em espaços como novelas, seriados de TV. Na Camboja, por exemplo, usamos um seriado que era muito querido pela população, principalmente por crianças, com dois tipos de histórias. Uma parte que falava do perigo de estar numa situação de tráfico e outro que falava sobre os mecanismos de viajar preparado, com informação. Em Camboja, a gente conseguiu só determinar que houve mudanças com relação a esse problema, e para isso foi muito importante a realização, e eu acho que é um aspecto importante de qualquer estratégia de mobilização e sensibilização. Nós fizemos estudos CAPS, conhecimentos, atitudes e práticas, que foram feitos previamente à difusão desses espaços televisivos e posterior também a esses espaços de televisão. E a gente pôde determinar que havia uma importante mudança na visão das pessoas sobre essa problemática. E não só da questão da problemática, mas também as alternativas que há para ela. Na África Ocidental também a gente criou milhares de comitês de vigilância comunitária. Não todas as ações têm a ver com os grandes meios, nós podemos ir também envolver líderes comunitários. No caso da África Ocidental foi muito efetivo, principalmente conseguindo a vinculação desses comitês comunitários, tanto nas comunidades de origem quanto em comunidades de destino, para desenvolver estratégias de mobilização que envolvam as comunidades e que realmente reduzam a vulnerabilidade das pessoas quanto ao tráfico de pessoas. Eu tenho certeza que aqui as pessoas que não seguem, teremos muitíssimos exemplos sobre a grande mobilização de autoridades judiciais, docentes, jornalistas, para combater o tráfico, capacitando esses atores-chave que nos possibilitam chegar a públicos mais amplos. Aqui na América Latina se tem utilizado muito a marginalização do tráfico. A gente teve casos de êxito levados à corte e mostramos à população que é possível combater o delito e processá-lo. Em Burkina Faso também
assim como sucede em muitos dos nossos países. O principal meio de transporte são os ônibus, e através do sindicato de transportistas a gente conseguiu de forma econômica e sustentável envolver os transportistas em que maneira chamar a polícia quando suspeitavam de situações de tráfico. Então, sempre a gente tem que ter em mente, não podemos deter a migração, mas podemos deter o tráfico, isso sim. É uma estratégia de mobilização importante. Os empregadores, sempre nós os vemos como os vilões, mas, na verdade, o potencial que eles têm para contribuir em ações de eliminação é extraordinário. Esse seminário virtual é um claro exemplo de como um setor muito vinculado à migração, que é o setor das telecomunicações, o caso da Telefônica, por exemplo, pode agir incorporando ações concretas para difundir ao tráfico de pessoas. Alguns, em confederações internacionais de trabalhadores, inclusive, promovem a portabilidade da filiação ao sindicato, de forma tal que, quando eles chegam ao destino, é mais fácil encontrar um mecanismo de proteção dos seus direitos. Na América Central, um público-chave e do qual se aprenderam importantes experiências com relação ao tráfico com fins de exploração sexual e comercial, sexual de maneira sexual particularmente, foi a mobilização dos homens. Esse grupo-alvo, potencial explorador, muitas vezes desconhece ou parece muito normal a situação de exploração, nesse caso de crianças, adolescentes e mulheres. E trabalhar de forma direta com essa população pode ser um mecanismo de mobilização muito importante, principalmente desenvolvendo com essa população mensagens de comunicação que funcionem sob o pensamento masculino, não falar só que são situações de violação de crianças e crianças, mas e que isso leva a uma pena de cadeia, que dá cadeia, né? Mas falar também em termos de anos de prisão. Isso foi muito mais efetivo para mobilizar e sensibilizar esse setor da população. Falar em quantos anos de cadeia eles poderiam pegar. Então, é importante saber o que é prioritário na hora de desenvolver estratégias de mobilização e sensibilização. Nós queremos destacar isso porque às vezes a gente começa ao contrário. A gente precisa primeiro saber o que nós queremos conseguir com o que nós queremos transmitir. Onde é que nós queremos chegar, qual é o tipo de mudanças que a gente quer conseguir e quem é que nós queremos atingir com essas mudanças. Como a gente falou no começo, é muito ambicioso falar de campanhas muito gerais, porque os públicos eles são diferentes e as mensagens também. As mensagens também têm que ser diferentes. Tendo claro quem nós queremos alcançar, nós temos que ter claros que resultados nós queremos obter. Que é o que nós esperamos que essas pessoas façam ou deixem de fazer, que tipo de ações tem que desenvolver em relação com os mais jovens, como é que nós conseguimos prevenir a questão do tráfico com aqueles que estão numa situação de tráfico, como é que a gente pode conseguir que eles tenham informação a serviços de ajuda, a linhas telefônicas que deem informação importante para procurar ajuda em relação com essa problemática. Nós também precisamos ter clareza em como nós podemos abordá-los, quando e onde, porque dependendo disso, até esse momento é que a gente vai poder definir que mensagens que nós queremos comunicar. E nós normalmente começamos pela mensagem e depois é que a gente vai fazer a estratégia de mobilização. Nós achamos importante, através desses exemplos que eu mencionei, é importante levar em consideração esses outros aspectos com relação às estratégias de sensibilização e como uma aprendizagem particular, como é que nós podemos saber como nós desenvolvemos mecanismos que nos permitam realmente entender se nós estamos ou não fazendo a diferença nesse tema do tráfico, se nós estamos causando impacto com as mensagens desenvolvidas e, nesse sentido, esse estudo desenvolvido, prévio às mensagens e posterior às mensagens,
podem ser mecanismos importantes para desenvolver ações estratégicas. Desse modo, a informação que nós queríamos compartilhar, o tempo é breve, mas vocês podem ver aqui na tela o contato para perguntas, para aquelas pessoas que queiram compartilhar mais informação sobre o que nós estamos fazendo em volta, ao redor do mundo. Está também os correios eletrônicos, o meu, do meu colega Hans Van Eglint, que está na OIT da Genebra. Ele tem muito interesse em poder compartilhar com a região da América Latina, suas experiências e aprender mais também das experiências que são realizadas nessa região. Muito obrigado. Obrigado, Vitória. Muito interessante as mudanças que você está propondo. O México está trabalhando desde maio de 2007 com o objetivo de coordenar ações e estratégias de prevenção, proteção, denúncia, incidência em políticas públicas, com o fim de coadjuvar na erradicação do tráfico de pessoas. Esse coletivo agrupa organizações da sociedade civil e a organismos internacionais como membro honorário. Nós contamos hoje no estudo com a presença da Nageli Ramírez. Ela trabalha no coletivo de tráfico do México e trabalha é coordenadora geral de RERIC, Intervenção Social. Ela trabalha na Universidade Nacional Autônoma do México. Também tem um doutorado relativo a essa área. É integrante do grupo de especialistas na primeira infância, do grupo de especialistas da Organização dos Estados Americanos. Oi, Nageli, tudo bem? Tudo bem, bom dia. O Coletivo contra o Tráfico é um grupo de organização de pessoas, de acadêmicos, que nós estamos fazendo diferentes esforços para incidir tanto na prevenção como no atendimento e na erradicação do tráfico de pessoas do México. Como você falou, nós começamos a trabalhar em 2007 e o que eu venho compartilhar com vocês é a experiência de sensibilização e mobilização desenvolvida este ano a partir do que o Luiz comentava no começo do nosso seminário, da aliança A Sua Voz contra o Tráfico, onde a Fundação Pan-Americana teve um papel fundamental conosco, apoiando uma série de ações que nós vamos falar com vocês e compartilhar com vocês hoje. O México é um país de origem, trânsito e destino de migração. E como a Vitória dizia, na exposição passada, a migração hoje está ligada a um fator de vulnerabilidade para o tráfico. Nós podemos afirmar que o México é um país de origem, destino e trânsito do tráfico de pessoas. Para ter uma ideia, muitas das pessoas e compatriotas que estão nos ouvindo agora transitam por esse país ou ultimamente ficam nesse país. Estamos calculando que há cerca de 200 mil guatemaltecos, hondurenhos, salvadorenhos que passam por esse país a cada ano. Para dar uma ideia do que implica a vulnerabilidade de algumas populações, que são as que nós tratamos, crianças, e adolescentes, só em 2011, o número de crianças e adolescentes não acompanhados que tiveram processos de devolução do México aos seus países de origem foi de 2.800. Hoje, só no primeiro trimestre, chegava a 2.400 menores de idade não acompanhados, cuja situação de vulnerabilidade é extrema. Basicamente, vocês sabem, a migração, em termos de mobilização, vulnera e é um fator de vulnerabilidade para esta população, principalmente para os menores de idade. Nós temos uma coisa que geralmente não se conhece fora, é um processo de migração interna.
cerca de 500 crianças e adolescentes durante todo o ano transitam principalmente nos lugares do sul desse país, em direção ao norte desse país, com suas famílias, transitam para as regiões do norte, as regiões agroexportadoras. Essa é a nossa população de migração interna, que é uma população que, em sua maioria, estão numa situação de extrema pobreza, são indígenas e eles também são um grupo de alta vulnerabilidade no nosso país para o tráfico e, sobretudo, nesse caso, para o tráfico laboral. Faz uma década, em toda a região, incluindo no México, vem se desenvolvendo cada vez mais estratégias de prevenção, estratégias de atenção e um chamado de atenção ao tráfico. Se nós formos antes do ano 2000, esse tema era muito pouco tratado, não era um tema de agenda de política pública, não era um tema da agenda das organizações da sociedade civil. Isso não tem mais de 10 anos e o que nós vamos experimentando, pelo menos no México, é um crescente interesse de diferentes índoles. Nós temos um processo legislativo, nós temos um processo de desenvolvimento de políticas públicas e também temos um processo que está falando de campanhas, difusões e sensibilização do tema. Inicialmente, fazendo um primeiro corte, o que nós poderíamos afirmar é que tem muitas campanhas que vão desde anúncios, muitos usando meios, a mídia, né? E outras em campanhas da sua maioria que se dedicam a trabalhar, visualizar o tema, visualizar o tráfico somente no sentido do delito. O tráfico é um delito? Sim, é um delito. Mas o tráfico não é só um delito, é um problema multifatorial. E esse parte de multifatorialidade muitas vezes não está levado em consideração em muitas campanhas. A outra parte, que em quase sua totalidade, são campanhas dedicadas a um tipo de tráfico, que é o tráfico com fins de exploração sexual. E há pouca visibilidade do tráfico com fins de exploração do trabalho. Para dar um exemplo, um mexicano, há 6 meses, se descobriu aqui na cidade do México um grupo de vítimas de tráfico fazendo bolsas para um centro comercial, para um shopping center. E então todo mundo se surpreende que tem tráfico com fins de trabalho no México. Também temos uma prática muito antiga, né, que são o tráfico com fins de trabalho doméstico. Isso é quase uma tradição. Para o serviço doméstico, isso acontece muito com pessoas, geralmente da Guatemala, que fazem disso até uma cultura. Essa parte fala muito de como essas campanhas não focalizaram essa parte de tráfico com fins de exploração de trabalho, ou tem matizes ainda mais preocupantes. Essa trata está categorizada com o que você falava no início do seminário em termos de todos os trabalhos ilegais. Cada vez isso que nós vivemos da cooptação, o uso pela delinquência organizada, com relação a imigrantes e muita gente nesse país e outros problemas nesse país, tem a ver com esse tipo de tráfico. Um terço do que usualmente nós vemos nessas campanhas é que a maioria está dirigida a adultos. Nós temos esta parte que tenta sensibilizar em torno a que as vítimas são as mulheres jovens, porque exatamente com essa lógica de que dão mais ênfase à exploração sexual, a outra parte fica um pouco invisível. E os destinatários dessa informação e os agentes, a população vulnerável, são só esses, né? O que acontece? Qual a experiência que nós tivemos esse ano, onde o coletivo, através de suas organizações, vem participando? Primeiro é o que o Luiz estava falando antes, né, no começo do seminário,
Um é a importância das alianças. A sua voz contra o tráfico implica uma característica especial do que deveria ter hoje em dia todas as campanhas e tem a ver com a formação de alianças. Sozinhos nós não podemos. Nós estamos falando de uma experiência do que faz, do que ela dá, é reunir empresários do setor privado, meios de comunicação, governo, todos teremos que estar nessa dinâmica, numa campanha que permita uma intervenção que tente abarcar não só o maior número de pessoas, mas de ter mais impacto. Então, para que isso seja atingido, nós precisamos devemos ter essa comunicação, devemos ter essas alianças, essas parcerias. Segundo ponto é a participação do coletivo. Não é porque eu venho do coletivo, mas eu acho que é algo, a Vitória também falava disso, tem a ver com que as coisas não podem ficar somente em mensagens para o auditório em geral, mas deve estar destinado e muito claramente enfocado em quem nós queremos nos dirigir. O que nós contribuímos desde as organizações do coletivo, nós estamos nos dirigindo a crianças e adolescentes, que é um setor ao que poucas vezes se dirige. Nós também nos estamos dirigindo aos diferentes leques do que implica o tráfico. Tem organizações que exploram sexualmente, tem organizações como a minha, que trabalhamos o tráfico com fins de exploração do trabalho. Esse leque, essa amplitude trata o tráfico numa dimensão maior, mais integral. Outro ponto é ver como essa informação não fica só como informação e sensibilização. Como é que a gente consegue, então, a partir disso, fazer mobilizações? E é o que as organizações do coletivo conseguem. Trabalhar em comunidade, trabalhar com as crianças. Eu gostaria de compartilhar os elementos que, para nós, estabelecem as estratégias e as boas práticas das quais nós nos derivamos. Um tem a ver com os 3 momentos. O momento da sensibilização, da reflexão, da sensibilização. Chegar à mobilização é muito difícil, porque sensibilizar é ter a informação. Em inglês é awareness, ter o dado. Refletir como prováveis vítimas, mas também como atores sociais que temos, e nós temos muito o que fazer. E a terceira coisa é conscientizar. Se você está conscientizado, você consegue agir. O outro são as estratégias metodológicas. Colocar espaços lúdicos, porque paradoxalmente isso deve ser aceito, né? Porque quanto mais os temas são dolorosos, eles devem ser abordados. E estimular muito a criatividade também, a imaginação. Por exemplo, nós no nosso encerramento do ano, concentramos mais de 700 pessoas no Monumento da Revolução, fizemos um concurso de cartazes, de bandas, de canções, milhares de coisas para que as pessoas estivessem envolvidas, mobilizando. E, finalmente, colocar em questão que o foco não é o tráfico, o foco são os direitos humanos. Nesse caso, são os direitos das crianças. Quando nós trabalhamos o direito das crianças e vemos que o tráfico é uma violação grave à sua dignidade, liberdade, desenvolvimento, sua vida, o que nós estamos fazendo é enfocar os direitos. E com isso nós acreditamos que a nossa aposta para a mobilização é maior, porque nós mobilizamos as crianças conscientes e dando ferramentas para poder gerir o risco. Também aos pais, aos professores, à comunidade de uma forma geral, para que possam proteger essas crianças e possam cumprir também os seus direitos em conjunto. Acho que essas serão as primeiras contribuições que a gente tem do nosso, da nossa
associação. Isso não se acaba com a campanha, é uma campanha permanente e nós não queremos dizer só é a sua voz contra o tráfico, é a voz de crianças e adolescentes pelo tráfico, contra o tráfico. Obrigada, Nageli. No marco da aliança, MTV produziu um documentário com testemunhos de vítimas do tráfico infantil aqui no México. A seguir, nós temos uma mensagem do Mário Carder Fresh, que vai apresentar um documentário chamado Escravos Invisíveis. É uma chamada de atenção para a prevenção do tráfico e uma forma de empoderar os jovens contra essa prática. Soy vicepresidente de Asuntos Públicos para Viacom International, donde vemos las marcas de MTV, VH1, Nickelodeon y Comedy Central. Con MTV tenemos una campaña, una marca, que se llama MTV Exit. Se lanzó en Asia y en Europa primero, con la intención de poder atraer a los jóvenes de nuestra audiencia a que vean las precauciones que tienen que tener para no caer en las trampas del tráfico de personas. Fue un éxito en Asia y en Europa. La queríamos traer también a Latinoamérica. Y fue entonces cuando nos decidimos unirnos con la Pan American Development Foundation, lo cual ha sido un éxito rotundo. Logramos obtener 4 historias de jóvenes que fueron víctimas rescatadas de situaciones de tráfico de personas. Estas historias se grabaron, los chicos, varones y niñas, contaron sus historias. Historias muy reales, pero que al contarlas enfrente de una cámara no se pueden ilustrar de una manera porque no se puede volver a ver dónde vivieron y dónde vivieron este tipo de situación. Entonces decidimos que las íbamos a animar. La animación pudo ilustrar en detalle lo que sintieron y lo que vivieron. Y fue entonces también que las hicimos de un formato corto, de 3 minutos, porque de esta manera también podían ser cápsulas educativas que podían convertirse en algo viral en el Internet y también que se podían utilizar para poder abrir antes de los cines o en otros lugares como las escuelas. Fue así que con PADF hemos logrado llegar a un alcance mucho más que lo que hemos podido llegar con nuestro alcance de MTV, con las televisores. Y creo que ha sido todo un éxito esta campaña. Espero que disfruten de ver estas cápsulas que van a presenciar y por favor ténganos en cuenta para las próximas actividades que ustedes tengan. Mucho gusto. La trata de personas es la esclavitud del siglo XXI y los jóvenes son sus principales víctimas. En Latinoamérica, millones de niños y jóvenes buscan una oportunidad, trabajo, comida, amor, aquello que la vida les negó. Un día pues se me ocurrió ir al centro. Pues ahí voy a ver unos amigos, nos llegaban, me estoy esperando ahí en una parada del metro. Llega el tipo, me pregunta, no, pues que cómo te llamas, cuántos años tienes, eres de aquí, estudias, trabajas, ¿qué haces? Y me dice, no, pues que yo nada más quiero ser tu amigo. Y ya me empieza a platicar ella, es su historia, yo la mía. Básicamente él me platicaba lo mismo, que era de maltrato, su familia, que su familia no lo quería. Me comentaba que trabajaba de comerciante, que viajaba mucho. En ese momento pues yo dije, pues qué bueno. Y pues pasó, nos vimos de nuevo. Y ya otra vez me empieza a decir que si no me quería ir a vivir con él, que prácticamente se había enamorado de mí. Y eso es lo que pues te llega, ¿no? Porque de cierta costumbre tu vida es así como que muy agresiva y cuando llega una persona y te dice te quiero, te amo o eres muy bonita, pues prácticamente te baja la luna y las estrellas en ese momento. Pero lo que tenía él era de que me metía a veces cosillas en la cabeza, sutilmente. ¿Y qué pasaría si trabajaras? Y yo siempre decía, ¿de qué? Dice, sí, en el sexo servicio. Entonces, al día siguiente, pues ya me empieza a explicar sobre el tipo de servicio que se da y a dónde me iba a ir. La mecánica de la trata para explotación sexual siempre opera de manera similar. Primero viene el enganche por medio del engaño. El siguiente paso es el traslado a otro lugar para alejar la víctima de su entorno.
Y finalmente llega el acogimiento o recepción, tarea que en general realizan mujeres que ya son trabajadoras sexuales. Y luego pues me manda con una chica, ¿no? Entonces pues me voy con ella y nunca me imaginé llegar a un hotel de esos. La chica trató de convencer a la señora, a la jefa del hotel, que me dejara trabajar. No me dejó trabajar en primera porque no era mayor de edad y porque no tenía credencial de lector. Él me dice que me fuera a sacar unas fotos infantiles a color y al día siguiente ya tengo credencial de lector. Ya tengo 18 años, cuando tenía 13. Si yo no juntaba la cuenta, eran golpes y golpes, no había otra. En ciertas partes los clientes preferían a las mujeres más chicas, a las niñas. ¿Por qué? Porque se veían más frescas, se veían como así como que una fantasía para ellos, ¿no? Y si ya no me puedo violar a una, pues mejor me meto a un hotel donde hay una y pues prácticamente ahí estábamos, ¿no? Y yo me decía, ¿por qué sigues aquí? ¿Por qué no te vas? Muchas historias que me contaban de que las chicas se iban o trataban de escaparse y amanecían muertas. Es una vida que pasas lentamente como si fuera una película, porque parece una película, pero no es una película, porque es la vida real la que hemos pasado nosotras, que lo hemos pasado. Te podemos decir que no es nada bonito estar ahí. La trata y la explotación son una realidad. Te puede pasar a ti. Infórmate, háblalo con tus amigos, sumémonos todos a esta lucha. Contamos contigo. Muchas gracias a Victoria y Michelle por sus interesantes presentaciones y aportes, así como a Luis y Alexander por sus palabras y por acompañarnos en el estudio. Igualmente agradecemos los mensajes de Giovanna Bruni, Elena Montorio y Mario Kaderfrech y a todas las personas que nos han seguido a través de la web. Lamentablemente, por problemas técnicos, no se van a poder responder las preguntas en directo, pero las preguntas recibidas se responderán en la web de la Red Latinoamericana contra el Trabajo Infantil. En esta misma página les invitamos a que compartan sus experiencias para la prevención y eliminación de la trata infantil, presentándose al concurso de buenas prácticas, prevención y erradicación del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente permitido. Con este concurso se pretende divulgar las experiencias de organizaciones y poner en valor sus resultados positivos, así como identificar y reconocer buenas prácticas en prevención y erradicación del trabajo infantil. La información del concurso la pueden encontrar en la www.redcontraeltrabajoinfantil.com, el Facebook o el Twitter de la red. Muchas gracias por su participación y un buen día.